Deixa só entrar a gravação aí. Vocês têm alguma dúvida sobre as aulas anteriores? Não? Tá tudo bem com vocês? Vamos lá, então. Vamos para a aula. Pessoal, boa noite. Então, hoje nós vamos trabalhar a questão da aprendizagem, tá? Daí, na próxima aula, eu vou trabalhar a questão da liderança. Né? Nós teremos aí apresentação de trabalho, acho que não é hoje, né, pessoal? Deixa eu olhar lá o plano de ensino. Vamos ver que dia que é a apresentação dos trabalhos de vocês. Deixa eu ver. É semana que vem, né? Apresentação, opa! Apresentação do trabalho de vocês é semana que vem. É dia 18. Então, vamos lá. Hoje eu vou trabalhar sobre a questão do processo de aprendizagem. Tá? Então, nós temos aí as teorias da aprendizagem. O que é uma teoria? É uma construção humana, ela vai sistematizar. Então, nós aprendemos desde que nascemos. Nós temos aqui os principais enfoques, tá? Os principais enfoques aqui das teorias. Pessoal, só um minuto aqui que eu vou fechar a janela. Está querendo, sei lá, chover. Então, nós temos aqui os enfoques, as principais teorias aí, tá? Nós vamos ter a teoria comportamentalista, a cognitivista e a humanista. São as três principais teorias dentro da psicologia que trabalham a questão da aprendizagem. Isso não quer dizer que não tenham mais. A psicologia ela tem mais de 300 teorias, mas essas são as principais. Então, o que é esse enfoque comportamentalista? Né? O que é esse enfoque aí comportamentalista? Ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar com a questão do estímulo e de resposta. A pessoa fez alguma coisa positiva, ela vai receber um estímulo positivo. Ela fez alguma coisa negativa, ela vai receber o quê? Um estímulo negativo. Ok? Então, dentro da teoria comportamentalista, nós temos o quê? O comportamento, que inclui o quê?
respostas que podem ser o quê? Observadas. Elas podem ser o quê? Observadas. Nós podemos observar o comportamento relacionadas aqui ao evento, ao que essa pessoa fez, né? O que ela fez, o que ela realizou, como que ela trabalhou, tá? Bom, vamos continuar aqui. Nós temos o quê? Uma teoria, um estímulo e uma resposta. Então, que teoria é essa? Né? O que eu estou aprendendo. Eu vou ter um estímulo e eu vou dar uma resposta. Então, dentro da psicologia comportamental, dentro da psicologia do estímulo e resposta, tá? Você sempre vai ter, né, a teoria comportamentalista, ela acredita que o quê? Que o ser humano sempre vai ter um estímulo e ele vai dar uma resposta. Bom, quem pesquisou, quem estudou sobre essa teoria? Foi Skinner, o condicionamento operante, a escola comportamental. O Skinner, ele fazia experimentos com ratos. Nós vamos ter aqui a psicologia, ela não é só uma ciência da mente, mas ela estuda o quê? O comportamento. Como eu já expliquei em outras aulas. Nós vamos ter também aqui na teoria comportamentalista, nós também temos aqui Skinner, Watts, tá? Skinner, Watts. E aqui nós vamos ter o enfoque humanista, defendido por quem? Por Carl Roger. O que Carl Roger nos trouxe aqui? O princípio do ensino centrado no estudante. A partir do Carl Roger, nós saímos um pouco do enfoque tradicional, da escola tradicional, do processo de aprendizagem tradicional, e nós adentramos aonde? Na questão aqui do Carl Roger, tá? A liberdade para aprender, o crescimento pessoal, o pensamento, o sentimento, as ações integradas aqui. O que é o enfoque cognitivista? Que o ser humano aprende através da construção do conhecimento, através da experiência, tá? Através aqui da experiência, da teoria, do estímulo, da resposta. A questão aqui do comportamento relacionada a eventos. Então, eu trouxe aqui as 3 principais teorias: a comportamentalista, a cognitivista e a humanista. A comportamentalista, ela vai trabalhar de acordo com o estímulo e resposta. A humanista, ela já vai centrar mais na pessoa, se preocupar mais com as emoções, com os seus desejos, com os seus centros de interesse. Carl Roger tem um livro que ele foi o pai, né?
o pai da teoria humanista. Ele tem um livro muito interessante que é Tornar-se Pessoa. E nós vamos ter o enfoque cognitivista aqui, como o indivíduo conhece a informação, o significado. E também nós temos aqui o grande Jean Piaget, que fazia pesquisa e se tornou aí um estudioso do processo de aprendizagem, que a inteligência se desenvolve através da adaptação, através do meio, das estruturas, da maturidade. Então, a pessoa ela precisa ter maturidade estrutural, quer dizer, o próprio sistema nervoso tem que ter maturidade para aprender. O indivíduo aqui ele vai ter um conhecimento através de quê? Do objeto, tá? Não existe um conhecimento sem o organismo assimilar, transformar, interiorizar, que é assimilação e acomodação. Então, quando você está aprendendo alguma coisa, quando você está fazendo a tentativa, você está assimilando, daí você aprendeu, você acomoda aquilo. Então, o que é assimilação? É a incorporação daquele processo. E a acomodação, quer dizer, você acomodou por quê? Porque você modificou as estruturas. Como é que nós aprendemos? Nós aprendemos através do sistema nervoso periférico. Aonde está o sistema nervoso periférico? O sistema nervoso periférico, ele está onde? Nas nossas periferias, ele está em todo o nosso corpo, né? Se eu der um beliscão aqui na minha mão, ó, o cérebro já respondeu, tá? Minhas sinapses, o sistema nervoso central, ó, tô beliscando aqui a minha mão, ó, tô furando aqui, tá? O meu cérebro, ele já está respondendo. Por quê? Nós recebemos os estímulos através do quê? Do sistema nervoso central, tá? E a partir daí, né? A partir daí, nós vamos o quê? Levando as conexões lá para o cérebro, onde ele, através dos neurônios, ele vai fazer as sinapses. Tá? E nós vamos aprender através do quê? Da equilibração, da adaptação, da interação entre o sujeito e o objeto. Então, o Piaget, por que eu estou trazendo um pouco de Piaget para vocês? Porque ele trouxe grandes contribuições para o processo de aprendizagem. Que o ser humano, ele está sempre aprendendo novas estruturas mentais. Aí nós vamos ter Levi Vygotsky. Ele trouxe o quê? A teoria socioconstrutivista. Ele trouxe aqui o desenvolvimento do indivíduo no processo histórico. Ele enfatiza o que aqui? O papel da linguagem, da aprendizagem. Tá? O que é essa linguagem? É um sistema simbólico dos grupos humanos. Pessoal, se nós pensarmos e avaliarmos, nós aprendemos através do quê? Da linguagem. Existem diversos tipos de linguagem, tá? Existem diversos tipos de linguagem. A linguagem visual, a linguagem auditiva,
Por que se estimula tanto contar historinha para a criança? Porque ela vai fazendo as suas conexões, tá? Ela vai realizando aqui as suas conexões. Aí o pensamento e a linguagem. Nós vamos ter o que aqui? As funções mentais superiores, as estruturas. E Vygotsky acreditava que o quê? A teoria dele defende isso. Que nós vamos aprendendo através do quê? Das diferentes estruturas, as diferentes culturas. Que o homem, ele vai aprendendo através do quê? Das suas relações interpessoais, intrapessoais. O que é a relação intrapessoal? É eu. Interpessoal é eu e o outro. A escola é um lugar onde nós aprendemos tanto o processo de aprendizagem sistematizado, como o informal também, junto com os colegas, a troca. E aqui, nós vamos ter também uma questão muito interessante que Vygotsky coloca, que eu tenho o quê? O meu conhecimento real. O que é meu conhecimento real? É o que eu sei. O que é o conhecimento ideal? É o que eu deveria de aprender. Entre o conhecimento ideal e o conhecimento real, eu vou ter o quê? A zona de desenvolvimento proximal. O que é a zona de desenvolvimento proximal? É a mediação, é o que eu vou receber de informação, de estímulo, com os professores, com os colegas, com vídeos, com livros, enfim, que eu vou o quê? Ampliar o meu conhecimento. Então, a aprendizagem, ela vai se desenvolver através das zonas de desenvolvimento proximal. Então, existe uma distância entre o nível de desenvolvimento real e o potencial. Então, por que eu estou colocando isso? Para que vocês pensem como nós, o ser humano, ele tem o quê? A capacidade de aprender. A nossa capacidade de aprender é infinita. Infinita. Tá? Então, nós vamos aprender através das relações com o meio. Eu tenho aqui, então, o desenvolvimento real, que é determinado, eu coloquei aqui um exemplo de uma criança, que ela é capaz de fazer sozinha, porque ela já tem conhecimento. Aí, ela vai ampliar esse conhecimento potencial. Ela vai receber estímulos, que é na zona de desenvolvimento proximal, que é o mediador, pode ser a família, pode ser o professor, pode ser o cuidador, pode ser o colega. E daí ela vai ampliar esse processo de desenvolvimento e ela vai entrar aonde? No desenvolvimento potencial. Tá? Então, nós vimos aqui, voltando um pouco, tá? Nós vimos aqui a teoria comportamental, cognitivista, humanista. Nós vimos aqui a questão do behaviorismo, tá? O enfoque humanista, Piaget, Vygotsky, tá? E agora eu vou trabalhar aqui um pouquinho com vocês sobre o conhecimento, tá? Então, eu tenho que saber fazer e saber ser. Eu tenho que ter o quê? As competências, através do quê? Da explicação, da reflexão, da seleção da informação, dos conceitos.
O que é a minha competência do saber ser? Isso nós trabalhamos bastante, a questão do autoconhecimento. Assistam os vídeos que eu tenho colocado lá nas aulas. Leiam os textos que eu tenho colocado lá para vocês. Eu vou ter que ser o quê? Uma pessoa determinada, criativa, dinâmica, envolvente. O que é a competência aqui do saber fazer? Aqui é o quê? A técnica, a experiência, a ação. Então, eu tenho aqui os fatores de aprendizagem. Quais são as experiências que eu tenho? Que atitudes que eu tenho? Que valores que eu tenho? Que comportamentos que eu tenho? O que é uma aprendizagem significativa para mim? Quais são os mecanismos que eu utilizo para aprender? Para aprender, você precisa fazer o quê? Uma associação de ideias. Uma memória imediata, uma reflexão sobre a experiência, a compreensão das relações, a memória a longo prazo. E aqui, ao final, é o resumo de tudo que eu coloquei sobre o processo de aprendizagem. Eu tenho que ter aqui a modelagem. Como que eu vou fazer isso? O processamento da informação, a descoberta e a experiência. E aqui o domínio cognitivo. Os novos processos aqui de aprendizagem. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Oi, professora. Oi, pois não? Então, quanto à aula de hoje, acho que não tenho dúvida, mas me surgiu dúvida sobre o nosso trabalho, porque eu comecei a escrever ele e eu parei na introdução. E agora está vendo no nosso grupo. Oi, posso falar? Pode falar. Então, daí um dos colegas do grupo ali estava lembrando os tópicos, eu não lembrava dos tópicos seguintes, né? Estava voltando nas aulas ali para ver as aulas que a gente foi passado o seminário. Então, tem ali a instituição, tema, justificativa do tema, fundamentação teórica. Eu não tô me encontrando bem a partir da introdução e qual o tema melhor, porque eu comecei a escrever e parei. Eu achei que o documento que eu criei, o DOC. Daí eu não entendi muito bem o que é a ideia do seminário. Tá ok. Então, eu vou explicar, Antes de eu ir lá para o outro material, eu vou reexplicar o trabalho, tá bom? Eu não sei se a minha dúvida pode ser de alguém também, daí eu já aproveito. Não tem problema. Deixa eu só abrir o plano de ensino, porque eu também não vou lembrar o que eu pedi aqui. Mas no plano de ensino tem, tá? Mas deixa eu achar aqui, espera aí. Onde é que está o seminário? Motivação. Tá aqui, ó. Pessoal, só um minuto aí. Oi, Vilma, o que aconteceu? Deixa eu ver. Eu te mandei o link lá, você recebeu? Deixa eu só ver, só um pouquinho. Pessoal, desculpem aqui. Ai, meu Deus do céu. Ô, Vilma, eu vou te passar outro link, tá? Eu vou passar lá, tá bom? Tá. Pessoal, desculpem aí, só um minuto.
Desculpa, que é uma aluna que ela tem problema, ela não consegue entrar lá na aula. Bom, eu vou atendendo ela e vou explicando o trabalho para vocês, tá? Então, como é que é o trabalho, tá? O trabalho para vocês vocês deverão escolher um tema, tá? Um tema dentro do... Um tema... Vocês deverão de escolher um tema dentro da área da psicologia, da área comportamental. Vocês podem escolher alguma coisa voltada para as questões aqui, por exemplo, sobre a informática, o comportamento, sobre redes sociais, enfim. O tema, ele é livre, tá? O tema, ele é livre. Depois do tema, eu pedi o quê? Os objetivos. Então, o que vocês querem? O que vocês querem alcançar dentro desse trabalho? Nós vamos apresentar o comportamento das pessoas em relação às redes sociais. Estou dando um exemplo, tá? Então, você vai colocar lá os objetivos, apresentar a questão do comportamento, tá? A questão do comportamento em relação às redes sociais, tá? Alguém pediu aí para entrar, eu não captei, tá? Então, você coloca lá 2 ou 3 objetivos, tá? 2 ou 3 objetivos aí. Bom, deixa eu olhar lá. O trabalho vai ter o peso 3. Vamos lá. Então, aqui, ó. O tema. Qual é o tema que você quer trabalhar? Pode ser na área da informática, na área de sistema, na área... tendo alguma coisa relacionada à questão comportamental. Por exemplo, professora, eu quero apresentar um sistema de recrutamento e seleção, de avaliação de desempenho, para fazer pesquisa de satisfação, tá? Nós queremos falar sobre o bullying, sobre o preconceito, sobre a ética, sobre os valores. Fica livre, vocês vão escolher o tema que vocês quiserem. Vocês não terão que me entregar nenhum trabalho escrito. Vocês vão fazer os slides e a apresentação. O trabalho vale de 0 a 3 pontos, tá? De 0 a 3 pontos. A partir daí, vocês deverão de quê? De justificar. Então, você vai colocar lá no teu slide. Primeiro slide, você vai apresentar o nome da instituição, o nome da matéria, o nome da equipe, o nome de vocês, tá? O segundo, você vai colocar lá o tema. Qual é o tema? Terceiro, 2 ou 3 objetivos, tá ótimo. Como que se faz objetivo? Sempre se inicia com verbo. Tá? Estudar, compreender, conscientizar, com verbo, tá? Eu já chego lá, né? Com o verbo não conjugado. Justificativa, vocês só vão justificar por que vocês escolheram aquele tema, tá? Por que vocês escolheram aquele tema, ok? Bom,
na fundamentação teórica, não precisa colocar muita coisa. Uns dois, vocês só vão colocar os autores que vocês pesquisaram. Entenderam? Tá? Ah, nós pesquisamos lá sobre Edgar Morin, nós pesquisamos lá o Papa lá da informática, o Papa da ética em redes sociais, fake news, né? Tá entendendo, Murilo? Tá tudo certo? Tá? Tudo legal? Então, tá? Não precisa, vocês vão, por exemplo, assim, nós vamos pesquisar lá sobre o Cavienato, por exemplo, que é a área de recursos humanos. Aí vocês colocam, vocês vão falar sobre o que aquele autor defende, mas não precisa escrever uma fundamentação teórica, tá? Bom, que ações que vocês fariam em relação àquele assunto, ou que já foi feito, tá? Por exemplo, a questão da segurança, da ética dentro do uso das tecnologias, o que vocês fariam em relação à ética, em relação ao comportamento? Nós queremos falar sobre o trabalho em equipe, sobre aprendizagem. Ótimo, Murilo. Tá? Nós queremos falar sobre a questão de relacionamento, de autoconhecimento, sobre estresse, sobre segurança. Vocês é que vão escolher o tema. É livre. Tá? Que ações que vocês fariam para melhorar aquele processo? Tá? E daí, as considerações finais, vocês vão apresentar. Tá? E eu esqueci de colocar ali, pessoal, as referências. O que são as referências? É aonde vocês pesquisaram. Ok? Entenderam, galerinha? Ou querem que eu explique de novo? Matheus, o João, o Maicon, o Emerson. Sim? Tá? E qualquer coisa, vocês podem me passar e-mail durante a semana, né? Que eu vou dando uma olhadinha. Tá bom? Não, sem problemas. Um trabalho, é uma construção, nem sempre. Às vezes você começa a escrever. Bom, danadinhos, né? Eu já passei o trabalho faz tempo, né? Danadinhos. Bem danados vocês. Deixa eu achar aqui. Pessoal, até agora eu falei sobre aprendizagem. Agora eu vou falar, que inclusive eu postei lá um professor falando sobre a questão da quinta disciplina, que defende o quê? Aprendizagem compartilhada, tá? Eu vou falar do Peter Senge, que é aprendizagem em equipe, tá? Então, nós temos aqui o quê? A ciência, a cooperação das pessoas. Pessoas inteligentes vão ter o quê? O QI da equipe. Então, eu tenho meu QI, meu coeficiente de inteligência individual, mas eu vou aprendendo com a equipe. O alinhamento. O que é o alinhamento? Quando eu aprendo, eu estou em equilíbrio. O que é o desalinhamento? É quando eu estou em desequilíbrio. Tá?
a prática e desempenho. Então, eu preciso praticar para aprender. Quando eu era criança, que eu ia fazer prova, eu colocava o caderno debaixo do travesseiro para ver se eu gravava as informações, né? Mas isso era o quê? Era uma simpatia, não tinha nada a ver, eu tinha que estudar para tirar nota boa. Existe uma diferença entre diálogo e discussão. O que é o diálogo? São as conversas. É quando eu me coloco no lugar do outro, tá? Quando eu me coloco no lugar do outro. O que são? São raras, mas elas são produtivas. A discussão as pessoas querem ter razão e não chegam num consenso. Então, eu coloquei lá um material do Edgar Morin falando da questão da teoria da complexidade, que tudo se conecta. O computador é o maior exemplo disso. Tudo se conecta. Se algum fiozinho não funcionar, ele se desconecta. Então, nós temos que ter aqui percepção. Um fenômeno sistêmico, coletivo, e não incoerente. Tá? O que é o diálogo? É a exploração de assuntos complexos, divergentes. Mas ninguém está preocupado em ganhar ou em perder, mas sim em aprender, em trocar informações. A discussão, não. Alguém quer ganhar aqui. Tá? O diálogo, né? Ele pode ser aqui compartilhada. Então, esse livro, A Quinta Disciplina, o autor defende muito a questão aqui do processo, tá? Do processo aqui de aprendizagem compartilhada, tá? Então, eu tenho um pressuposto, eu tenho aqui um conhecimento, eu tenho um pressuposto, eu tenho suspensos, eu tenho uma exploração, eu tenho um propósito. Claro que pode ter incoerência nesse diálogo, mas um vai se colocar no lugar do outro, um vai ouvir o outro. Eu vou ter aqui o quê? Pressupostos, pensar em nós. Eu tenho que ter um pensamento individual, mas eu preciso me jogar para o coletivo. O que é esse pensamento? É o fluxo coletivo, é o diálogo, é a questão eu preciso buscar aqui derrubar o quê? As incoerências, mas ter pensamentos coletivos. Eu gosto muito disso aqui, ó. Isso aqui é muito interessante porque você começa a se colocar no lugar do outro. Sinto que. Então, sempre que você tiver alguma situação, algum problema, você pode colocar lá, sinto que, penso que, acredito que, observo que, na minha opinião, que. Então, você tem uma decisão para tomar na sua vida. Você pode usar esse esqueminha aqui. Sinto que, penso que, acredito que, observo que, na minha opinião. Tem pessoas que são totalmente fechadas para o diálogo. Ela nem te escuta, ela já tem uma resposta. E ela quer ter razão.
A pessoa que sempre quer ter razão, ela está discutindo, ela não está dialogando. Todos nós devemos aqui, às vezes, nós temos que abaixar a guarda. Se colocar no lugar do outro, tá? Não dificultar o diálogo, respeitar aqui a hierarquia, cuidar, né? Tem muita gente que não se coloca, não abre a boca, por quê? Porque tem medo do julgamento, tá? Nós temos que ser o que aqui? Facilitador, o foco do diálogo. Nós precisamos desempenhar aqui processos facilitador de responsabilidade, de mediação, de conhecer, de, né, cuidar para não bancar o especialista. Tem pessoas que você nem abre a boca, já tem uma explicação. Tá? Existe uma diferença entre a indagação e a reflexão. Tá? O AE, né, que nós chamamos aqui. Então, é a base do diálogo. Claro que eu posso me indignar. Nós nunca temos a certeza de tudo, mas eu devo fazer o que aqui? Uma reflexão. Tá? Uma reflexão. Modelos mentais. Isso eu vou trabalhar com vocês. Que é o mapa mental, a construção mental. Eu preciso buscar aqui equilibrar a indagação e a argumentação. Criar um espaço aqui para colocar o quê? As ideias, as opiniões, tá? As ideias, as opiniões aqui. Fazer aqui um posicionamento, rever aqui o raciocínio, tá? O diálogo, os conflitos, equipes. Nós temos 2 tipos de equipe, a equipe excelente e a equipe medíocre. Tá? O que são equipes medíocres? Estão sempre conflitando, são rígidas, não têm flexibilidade, não se colocam no lugar do outro. Tá? Não se colocam no lugar do outro. A equipe com excelência, não. Ela se coloca no lugar do outro. Ela é mais tranquila. Aqui tem um desenho mostrando aqui os padrões de comportamento. Então, tem muita gente que cria o quê? Rotinas defensivas, não quer se expor, que é o RD, quer se preservar, não quer se comprometer, aí não se coloca, não fala no grupo. E aqui nós vamos ter o quê? O gestor rígido. Esse não trabalha com a verdade. Ele tem ausência de liderança. Ele intimida a equipe tem medo dele. Tá? Nós vamos ter aqui um gestor, então nós já estamos adentrando nos estilos de liderança. Eu vou ter um gestor rígido, um gestor perfeccionista, aquele que quer tudo correto. Tá? É muito difícil de você trabalhar. Mãe protetora, ela faz tudo pela equipe, é o líder que faz tudo pela equipe, mas quando der alguma coisa errada, daí complica. Nós temos que pensar, tá? Que tipos de gerentes que existem, que tipo de líder que eu sou, tá? Então, quantos gestores têm um modelo mental? De gestor rígido, ou de gestor perfeccionista, mãe protetora. Eu tenho que pensar nessas questões aqui.
nas questões aqui de impedir o sofrimento e a aprendizagem. Lógico, se você trabalha numa empresa que você tem um chefe muito rígido, ou perfeccionista, ou muito protetor, ele não vai te dar o quê? Autonomia para o processo de aprendizagem. E você acaba criando rotinas defensivas aqui. Áreas de alavancagem, tá? Nós temos aqui a autorrevelação, a indagação, tá? Indagar aqui, abrir indagações, encorajar. E nós vamos pensar em quê? Em equipes que aprendem. Tá? Nós sempre vamos selecionar os grupos que você convive. Então, procure conviver com pessoas que o quê? Que você vai aprender. Tá? E aqui eu quero diferenciar para vocês, deixa eu só ver que mais que eu postei lá. Eu postei o texto do Edgar Morin também. Tá? Então, o que eu quero diferenciar aqui com vocês? O que é trabalho em grupo? O que é trabalho em equipe? Tá? O que é trabalho em grupo? O que é trabalho em equipe? E o que é trabalho em time? Em grupo, cada um fica no seu quadrado, tá? Cada um fica no seu quadrado. O que é trabalho em equipe? Quando todos se comprometem, um ajuda o outro, um trabalha juntamente com o outro. E trabalho em time é quando, o trabalho em time é quando só está preocupado com o resultado. Tá? Você só está preocupado com o resultado, você não está preocupado com o outro, com o processo. Então, o ideal é o quê? Trabalho em equipe. O ideal é o quê? O ideal é trabalho em equipe, as pessoas se comprometerem, se ajudarem, tá? Bom, pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguma dúvida sobre a aula? Tá? Hoje eu precisava enfatizar essa questão do processo de aprendizagem, tá? Que daí na próxima aula vocês vão apresentar os trabalhos e depois eu vou adentrar na questão da liderança. Vocês realizarem aqui uma análise da liderança. Pessoal, vocês fizeram lá Vocês fizeram o plano de carreira? Vocês têm alguma dúvida sobre o plano de carreira? Alguém tem dúvida? Não? Ninguém tem dúvida? Pessoal, além desse material aí que eu postei, tá? Eu também postei lá para vocês um texto do Edgar Morin, tá? Do Edgar Morin, que tem lá a questão da educação e do conhecimento, que ele coloca lá sobre o conhecimento pertinente, sobre a compreensão humana, sobre a identidade humana, sobre a questão das incertezas, sobre o processo aqui, sobre o processo ética, sobre a questão da ética. É um texto bem interessante, da missão.
Qual é a tua missão? Tá, Emerson? Então, por exemplo, você tem que pensar assim, ó. A missão, ela está relacionada com o teu objetivo central da tua vida. Você entra numa empresa, tem uma placa lá, missão. Tá? Atender os clientes com qualidade. Então, qual é a tua meta geral da tua vida? Viver bem, ser feliz, ter progresso, ser uma pessoa ética, tá? Daí é a tua missão, é o teu objetivo central aqui da sua vida, tá? É o teu objetivo central. Pessoal, mais alguma questão? Mais alguma coisa? Não? Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, semana que vem nós vamos começar a aula 7h30. Eu não vou mais mudar o horário, tá? Eu quero pedir desculpas para vocês hoje. Eu tô com um problema aí. E daí eu vou ter que encerrar a aula aí alguns minutos antes, tá? Mas assim, isso, bem isso, Matheus. Eu posso, na próxima aula, discutir mais com vocês a questão da missão. Exatamente, é um bom assunto para o trabalho, tá? Então, eu vou encerrar a aula hoje, tá? Daí, na próxima aula, às 7h30, vocês vão começar as apresentações, e se der tempo ainda, eu dou aula para vocês. Se não, na outra aula, eu vou ficar mais tempo daí para recuperar aí, né, uns 15, 20 minutos aí de aula de hoje. Tá bom, queridos? Mais alguma questão? Tá? Então, eu vou já